Bom dia, gente. Meu nome é Monique e o meu grupo vai falar um pouquinho sobre a fisiologia articular, mais especificamente do punho e da mão. Bom, como todo mundo sabe, o punho ele é a articulação distal do membro superior, correspondente à articulação do antebraço com a mão e compreende duas articulações, a radiocarpiana, que articula a glenoide antebraquial com o côndilo carpiano, e a médio-carpiana, que articula entre elas duas fileiras dos ossos do carpo. Mais à frente eu vou mostrar uma imagem para vocês. Bom, essa articulação ela é responsável por quatro movimentos. No plano frontal, a adução e abdução, e no plano sagital, a flexão e a extensão. Cada um desses movimentos tem uma amplitude de movimento diferente. No caso da abdução, é de 0 a 20 graus e no caso da adução, de 0 a 45 graus. Para medir ambas, a gente pode utilizar um goniômetro e posicionar o paciente da seguinte forma: o cotovelo dele deve estar fletido e o antebraço em posição neutra, entre a supinação e a pronação. O eixo do goniômetro, que é essa partezinha redonda, ele deve ficar sobre a articulação radiocarpal e o braço móvel sobre o terceiro metacarpo. O braço móvel é esse aqui que tem uma setinha e esse aqui é o braço fixo. Bom, o braço fixo ele fica sobre a região posterior do antebraço, apontando para o epicôndilo lateral. Na imagem aqui em cima, dá para ver, só que tá ao contrário, né? O certo seria essa parte aqui do braço. Já no caso aqui da flexão e da extensão, a flexão pode estar indo de 0 até 90 graus e a extensão de 0 a 70. Para fazer a medição com o goniômetro, como eu disse anteriormente, né, o paciente agora vai mudar um pouquinho. O antebraço dele tem que estar em pronação com o cotovelo fletido a 90 graus. O braço móvel a gente posiciona sobre a superfície medial do quinto metacarpo, aqui, o eixo na superfície medial do punho, aqui, e o braço fixo sobre a face medial da aluna, também aqui. Ficaria algo mais ou menos assim, ó. Não vai dar para eu fazer direitinho, porque eu tô sozinha. E aí, o braço fixo, que é esse aqui da setinha, acompanha o movimento. No caso aqui, eu tô fazendo a flexão. Aí, basta olhar aqui quantos graus deu. Bom, tem também o movimento de circundução, que é um movimento simultâneo englobando esses quatro movimentos e englobando também dois eixos, o antero-posterior e o transverso. Esse movimento, que é mais ou menos isso aqui, ele vai estar sendo chamado de cone de circundução, porque quando ele é realizado fica parecendo um cone aqui, como vocês podem ver na imagem. Mas esse cone ele acaba não sendo simétrico por conta da diferença de EDM de cada um dos movimentos. Bom, o complexo articular do punho é uma articulação condilar que apresenta duas curvas convexas, né? No caso aqui, a articulação radiocarpiana tem duas curvas. A curva transversal, que é responsável pela abdução e adução, número 1 aqui, e a anteroposterior, número 2, que é de flexão e extensão. E a articulação médio-carpiana, que é essa segunda aqui. No caso, ela está interligando duas fileiras dos ossos do carpo, enquanto a primeira está em contato aqui com o rádio e a ulna. Bom, tem os ligamentos aqui da articulação, ligamentos laterais, tanto externo quanto interno, e ligamentos anterior e posterior. Esses ligamentos, cada um deles é responsável por um movimento. No caso dos ligamentos anteriores, eles atuam na adução e abdução. Na adução, o ligamento externo fica tenso e o interno distendido, e na abdução, o inverso. E aqui na flexão e extensão, atuam os ligamentos anteriores e posteriores. O ligamento posterior fica tenso durante a flexão e o anterior tenso durante a extensão. Agora o Lucas vai dar continuidade. Eu sou o Lucas e vou falar sobre as
sobre os músculos motores do punho. Eu deixei o slide organizado dessa forma porque eu achei mais didático de mostrar até na sala, mas enfim. Representado pelo número 1 é o palmar maior, é o que está aqui. Pelo número 2, palmar menor. Esse é um segundo. E número 3, flexor ulnar do carpo. Na vista posterior, a gente tem o extensor ulnar, representado pelo 4, dois extensores radiais, longo e o curto, representados pelas setas 5 e 6, e o abdutor longo do polegar, representado pela seta número 7. Na vista posterior também, a gente tem o extensor curto do polegar e o extensor longo do polegar. Que dá para a gente perceber assim, de cara sobre a anatomia do, do punho em si, é que o movimento de extensão é muito mais fraco do que o de flexão, porque a gente tem muito mais músculo para flexionar do que para estender. Eu ia até demonstrar isso na sala, pegar algum colega que estava no nosso grupo para demonstrar isso, sabe? Porque praticamente todos os exercícios que a gente vai fazer que envolvem muita carga, a gente tende a flexionar bem e travar aqui o punho. E isso se dá por conta da quantidade de músculo que tem aqui versus a quantidade que tem aqui na vista anterior, posterior, tendo em mente a vista, a posição anatômica. Desculpa pelo. E eu deixei subdividido também esses 4 grupos. Aí, de um lado, eu falei os músculos e do outro eu falei flexão. Eu deixei assim, flexão, flexor lunar do carpo e grupos palmares, para também ficar mais organizado. Por exemplo, grupo 1, flexor lunar do carpo, flexão e abdução. Grupo 2, extensão ulnar do carpo, extensor e abdutor. Grupo 3, os palmares, flexores e adutores do punho. 4, extensores radiais do carpo. Tem um pequeno erro de português. Extensores e abdutores. Aí eu coloquei também para demonstrar e ficar mais didático possível, sabe? Por exemplo, movimento de flexão, flexor ulnar do carpo e grupos palmares. Movimento de extensão, extensor ulnar do carpo e grupos radiais. Adução, flexor ulnar do carpo e extensor ulnar. Peraí, ver se eu consigo demonstrar. Extensor ulnar do carpo. Adução, abdução, palmares e grupos radiais. E uma coisa também que eu achei muito interessante sobre a composição, o conjunto punho e mão, é que quando a gente faz flexão de punho, o nosso dedo estende. Quando a gente faz extensão, isso relaxando a mão, ele flexiona. Olha lá. Achei isso muito interessante. E independente da posição que a gente tiver, é, o movimento do punho influencia nos movimentos dos dedos. Achei muito interessante. Aproveitando o gancho, vou falar uma breve definição da mão. A mão é uma ferramenta altamente funcional e ela possui uma grande sensibilidade também, porque a gente nota essa sensibilidade da mão porque os cegos, deficientes visuais, conseguem ler com a mão, conseguem identificar texturas. A gente mesmo consegue identificar textura, mas geralmente quem é deficiente visual tem esse tato mais apurado. E a mão também serve como uma ferramenta de visão, assim, localização, visão. E isso é muito, muito interessante na mão, muito completa. E é isso, importante órgão sensorial, acabei de falar. E ela se adapta muito à mão. Pinça,
enfim, diversos movimentos que a mão faz e que torna ela muito prática, uma ferramenta assim, extremamente útil para a gente. E é isso. Falar um pouco da arquitetura da mão, da matéria de cinesiologia do nosso professor Leandro. Então, para entender um pouco da arquitetura da mão, é bom entender que a mão ela se adapta a uma forma, seja em uma superfície que vai ser tocada ou seja em algum objeto que vai ser segurado. Para alguns objetos volumosos, a mão é ciscável e formam arcos em 3 direções: transversal, longitudinal e oblíquo. Transversal, arco do carpo e metacarpo, formando uma concavidade. Longitudinal, arcos do dedo médio e indicador, importante para apreensão. E oblíquos, arcos de oposição entre o polegar e os outros dedos, principalmente o indicador e o mínimo. Vai ser um pouco melhor mostrado na imagem a seguir, essa imagem. Aqui na figura 5 e 5 e na figura 5 e 6, mostra um pouco do que eu tinha dito primeiro, né? Que é da superfície plana, que a mão se aplana. E aqui os arcos. Aqui um pouco da arquitetura da mão, uma continuação, né? A separação voluntária dos dedos seria o dedo médio, é a referência, né? Seria meio que uma abdução. E a referência anatômica dos eixos é o tubérculo do escafoide. Aqui a posição natural da mão, né, de repouso, que os dedos ficam levemente repousados e afastados. Os 3 primeiros eles uma leve divergência, os 3 últimos eles são paralelos e a zona de transição é o dedo médio. Aqui uma aproximação voluntária dos dedos seria o contrário da primeira, seria uma adução forçada, né? Os dedos se aproximam, os eixos não ficam paralelos, a convergência ocorre fora da mão e devido ao formato cônico eles se afilam da base até a ponta. Aqui uma flexão com falanges distais estendidas seria mais ou menos o movimento de fechar a mão. Os eixos convergem para a base do canal do carpo. O indicador funciona como o eixo principal, que ele fica próximo à base do canal do carpo. Os outros dedos se inclinam obliquamente e a posição favorece preensão. Aqui um pouco das articulações metacarpofalangianas. Elas são do tipo condilar, com 2 graus de liberdade, que podem fazer flexão, extensão, abdução, adução e circundação. Flexão e extensão no plano sagital, desvio lateral no plano frontal. A cabeça do metacarpo na figura 5.24, côndilo convexo mais largo para a frente. A base da falange proximal na figura 5.24 também, cavidade glenoide côncava menor que a cabeça do metacarpo. A fibrocartilagem glenoide na figura 5.24, 5.25A e 5.25B, a 5.24, 5.25A e 5.25B, inserida no bordo anterior da falange, atua como superfície de apoio móvel. Na extensão, contato com a cabeça metacarpiana. Na flexão, desliza sobre a face anterior do metacarpo. Função da fibrocartilagem: maximiza o contato articular e evita picos de movimento. A cápsula articular, aqui na figura 5.24, a ponta posterior e anterior arredondadas permitem flexão e extensão. A ponta anterior é fundamental para o deslizamento da fibrocartilagem. O tendão extensor, na figura 5.25A, inserção da lingueta profunda na parte posterior da falange. Os ligamentos metacarpoglenoide controlam a fibrocartilagem. Os ligamentos laterais, que estão na figura 5.24 e 5.26, mantêm o contato articular e limitam movimentos. A inserção proximal posterior ao centro da curva, elas formam meio que uma espiral, como está exemplificado aqui. Raio varia da extensão, a flexão, e distendido na extensão 27 mm e tenso na flexão 34 mm. Aqui uma continuação, né? Na extensão, os ligamentos laterais se distendem, permitindo lateralidade. Na flexão, estabilização por ligamentos laterais. Na extensão, por músculos interósseos. Imobilizações de extensão devem ser evitadas, pois favorecem retração muscular, ligamentar. E a forma da cabeça metacarpiana e a direção dos ligamentos influenciam na flexão oblíqua dos dedos e inclinação na reumática. A cabeça do segundo metacarpo é assimétrica, ligamento interno mais grosso e longo. A cabeça do terceiro metacarpo, assimetria semelhante, porém menor. Do quarto, simétrica, ligamentos similares externo, um pouco mais longo. E quinta, a simetria inversa do segundo e terceiro ligamento, como os do quarto. As interfalangianas são do tipo troclear, com grau de liberdade, elas podem fazer flexão, extensão e movimento na ponta. Na figura 5.45, flexão e extensão no plano sagital, cabeça falange em formato de polia. Base da distal, 2 cavidades glenoides, mais crista central, fibrocartilagem glenoide presente na figura 5.46. Desliza na flexão sobre a face anterior da falange proximal. Ligamentos laterais na figura 5.45 e 5.47. Mais tenso na flexão
sem lateralidade durante a flexão, extensão máxima, estabilidade lateral total e flexão intermediária, risco de retração e evita imobilização. Uma continuação aqui, a flexão e extensão dos eixos nas interfalangianas. Extensão passiva, na figura 552, seria meio que levantar a mão de uma base plana. É ausente na interfalangiana proximal e ela é presente 30 graus na interfalangiana distal. Movimento de lateralidade não tem movimento de lateralidade ativo. O passivo dá para ver na figura 543, que seria uma extensão, uma puxadinha lateralizada. A interfalangiana proximal mais estável. A ruptura ligamentar causa grande instabilidade. A flexão dos dedos, como está na figura 554, é um indicador na flexão, plano sagital em direção à eminência tenar. O médio, anular e mínimo, flexão oblíqua, importante para a oposição ao polegar. A origem da flexão oblíqua, na figura 555, é um esquema mais ou menos. Os eixos de flexão levemente oblíquos, a obliquidade aumenta do médio ao mínimo, permitindo contato com o polegar. Eles podem flexionar e fazer uma curva em direção ao polegar. E os eixos são evolutivos, perpendiculares na extensão, oblíquos na flexão. Mas então é isso, queria agradecer a atenção e vou deixar para o meu próximo colega. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maribel, vou dar continuidade nos slides e eu vou falar um pouquinho sobre o polegar e a posição dos polegares. Bom, o polegar ele ocupa uma posição e desempenho funcional na parte da mão, sendo indispensável para realizar movimentos de pinças do polegar digitais e construir a pressão de força de outros dedos. Além disso, também pode participar de ações associadas a pressões que se referem à própria mão. Sem o polegar, a mão perde a maior parte, sem o polegar, no caso, a mão perde totalmente o desempenho dela, a capacidade dela em si. O raio externo da mão é construído por 5 peças ósseas: o escafoide, o trapézio, considerado equivalente a um metacarpo, o primeiro metacarpo, a primeira falangiana e a segunda falangiana. O principal movimento do polegar consiste na ação de deslocar a polpa do polegar em contato da polpa de outros 4 dedos para construir a pinça do polegar digital. A importância do polegar. Sem o polegar, a mão perde quase totalmente o valor funcional. Além do ponto de intervenção de cirurgias, repletos planejam reconstruir o partimento de elementos renascentes. Ou seja, é muito comum ter intervenção de cirurgia, porque como a mão ela perde praticamente toda a funcionalidade dela sem o polegar, é muito procurado a questão de cirurgia ou transplantes para essa região. A operação ela chama polegarização em um dedo transplante. Componente. O ponto de vista mecânico opositor ao polegar é um movimento complexo e associado a diversos graus. 3 componentes: anteposição, flexão e proporcionar a coluna osteoarticular do polegar. Anteposição. A anteposição do projeto, aí eu coloquei a figura lá, vai ter, acho que no próximo slide tem a próxima figura. O movimento desloca o polegar em frente à relação do plano da palma da mão, de modo eminente de tenar construir o cone do ângulo superior externo da mão. Realiza principalmente o nível de trapézio metacarpiana e maneira associada metacarpifalangiana. Desvio radial ascendendo na linha da coluna do polegar. Bom, o componente da pronação, no caso da mão, certo? Mais especificamente. A pronação da coluna polegar previne os 2 continentes de rotação automática produzida pela ação do trapézio metacarpiana, e na posição do polegar do dedo indicador, a polpa contra, que é essa figura do lado que eu coloquei aqui, metacarpofalangiano, se desviou radial, e o seu ligamento lateral interno se propõe o desvio radial e o polegar sobre o deslizamento do dedo indicador. A interfalangiana está estendida, mas existe outra forma opcional do polegar do dedo indicador. O ponto do dedo, pelo contrário, pelo metacarpofalangiano, está totalmente estendido
ao interfalangiana flexionada. Aí aqui a gente tem um movimento de extensão, que tem a retroposição, a supino da coluna do polegar e seus motores, que são o abdutor longo, o abdutor curto e principalmente os extensores do longo do polegar, que são os únicos capazes de deslocar ao máximo da reprodução de um plano, e os nervos motores do polegar. O radial, no caso, ele é contraposição. O ulnar, especificamente, é medial à oposição. Os testes de movimento são extensão do punho das metacarpofalangianas e dos 4 últimos dedos de extensão separados do polegar de integridade radial. E os extensores e a extensão específica de 2 últimas falangianas de dedos separados na aproximação do ulnar, tá? Olá, meu nome é Cauã. Eu vou falar sobre a oposição e contra-oposição dos polegares. Algumas pessoas, elas consideram a oposição e contraposição movimentos simples. Por exemplo, eu vou falar mais um pouco mais na frente sobre isso, mas o movimento de você abrir uma garrafa d'água, o movimento de você fechar um zíper, de você, como eu falei da garrafa d'água, o movimento de escrever, só que afirmam que o seu detalhe é mais importante anatomicamente do que em área clínica. Então ela tem mais importância, vamos dizer assim, anatomicamente. E no próximo slide aqui eu vou falar um pouco melhor, mais detalhado sobre a oposição e contraposição. Como eles acreditam que esse movimento são movimentos simples, mas de uma forma são movimentos muito importantes. Porque, por exemplo, a pessoa sem esses movimentos, elas não vão conseguir abrir uma garrafa d'água, não vai conseguir escrever, vai perder a sua mobilidade. Se for parar para pensar, são movimentos pequenos, mas movimentos que fazem total diferença. Por exemplo, a mão. A mão perderia, se a gente não tivesse esse movimento, ela perderia quase toda a importância da mobilidade dela, a importância dela. E um diferencial também da gente para os animais é isso, no caso a oposição é um diferencial do ser humano em relação às outras espécies, sendo um marco de evolução e independência funcional nossa. No outro slide eu vou falar mais um pouco. Aqui eu vou falar um pouco da diferença entre contra-oposição e oposição. A oposição do polegar, ela envolve um movimento complexo e múltiplos planos, por exemplo, flexão, abdução, rotação medial, e é fundamental para avaliações, até para diagnóstico. Eu vou dar até um exemplo de um diagnóstico, que seria de lesões no nervo mediano, como a síndrome do túnel do carpo. A ausência ou limitação da oposição, ela compromete a habilidade de pinça e a funcionalidade da mão. Já a contra-oposição é o movimento que desfaz a oposição, retornando o polegar à posição anatômica, também importante na coordenação motora. Próximo slide eu vou continuar. Como eu disse, aqui eu vou dar um exemplo que eu acho que pela imagem 205 dá para ver melhor. A oposição seria o quê? Você pegar o seu polegar, né, e levar ele até a ponta de algum outro dedo. Esse seria o movimento. A contraposição seria o contrário disso. Então, voltar à forma anatomicamente, da forma anatômica. Disso tudo,
Se a gente não tem mobilidade, né, no polegar, a gente vê que não consegue ter a destreza de fazer coisas simples, que, por exemplo, abrir uma garrafa d'água e escrever, porque isso vai gerar uma dificuldade pra gente. Esse foi a minha parte. Meu nome é Luiz Otávio e eu vou falar um pouco sobre a eminência hipotenar. A eminência hipotenar é um composto por 3 músculos principais: flexor curto do 5º dedo, abdutor do 5º dedo, oponente do 5º dedo, flexor do curso do 5º dedo, inserção tubérculo interno da base de F1, direção abridamente para cima e para fora, inserção final, ligamento unular, o processo insiforme. Função: flexionar a principal falange separada do 5º dedo do eixo da mão. Adutor do 5º dedo. Ação: aduzir em relação ao plano de simetria do corpo. Inserções: inferior ao tubérculo lateral F1, compartilhar com a flexão curto. Superior: ligamento anular pisiforme. Função: atuar como interosso dorsal equivalente, aduzindo o dedo auxiliando na flexão e na extensão. Oponente do 5º dedo. Inserção: superfície interna do 5º metatarso. Movimento: roda à margem do metatarso, direção para cima e para fora. Realização do movimento. Funções: flexionar o 5º dedo metatarso sobre o carpo. Realização do movimento de oposição ao polegar. Função combinada fisiológica: flexor curto e o adutor realizam ações quase idênticas. Oponente realizado movimento importante de relação e oposição. Relevância funcional: importante para o movimento, independência do 5º dedo. Analisar a fisiologia do oponente. O oponente do 5º dedo atua no plano fisiológico. Flexiona o 5º metatarso sobre o carpo. Rotação do metacarpo em torno do eixo longitudinal. Esse movimento orienta o metacarpo para a frente em direção ao polegar, permitindo a oposição funcional. Importância do funcionamento da eminência hipotenar. Os músculos da eminência hipotenar permitem a mobilidade fina do dedo mínimo. São fundamentais para pegar, pressionar, manipulação de objetos pequenos. Auxiliam na oposição do 5º dedo ao polegar, importante para as tarefas principais. Resumos e considerações. 3 músculos: flexor curto, adutor e oponente, atuando em sinergia para flexionar, aduzir, opor o 5º dedo. Contribui para eficiência funcional da mão, especialmente aos movimentos de agarrar e coordenação manual. O que é eminência hipotenar? Agora eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre o que é. Eminência hipotenar é uma elevação muscular localizada para internar da palma da mão na região correspondente do dedo mínimo, 5º dedo. Ela é formada por um grupo muscular que tem como principal função controlar os movimentos desse dedo.
Visualmente, eminência hipotenar aparece logo abaixo ao dedo mínimo, do lado do oposto à eminência tenar, que é fina na base do polegar. Essa estrutura é composta por 3 músculos principais: flexor curto do quinto dedo, abdutor do quinto dedo e oponente do quinto dedo. Esse músculo trabalham juntos para flexionar, afastar e aproximar o por ao dedo mínimo, permitindo movimento fino e funcionais, como segurar objetos pequenos, escrever e realizar gestos preciosos com a mão. Eminência hipotenar é muito importante para destreza manual e quando comprometida por lesões e nervos lunar, por exemplo, por causa da perda de força, mobilidade da mão. Meu nome é Arthur e eu vou falar sobre tipos de preensão. Primeiro slide, eu vou falar sobre preensões bidigitais. As preensões bidigitais usam apenas o polegar e um dedo, geralmente o indicador, ideais para precisão. Alguns tipos principais de pressão bidigital é pinça terminal, polpa com polpa, grande precisão para objetos muito pequenos, como agulhas e alfinetes, pinça subterminal, polpa com polegar com a falange ventral do indicador, segura objetos ligeiramente maiores, subterminal lateral, substitui o indicador pelo médio, útil quando a limitação funcional. Lateral, como preferir, entre indicador e médio, sem uso do polegar, menor controle, mais útil em adaptações motoras. Alguns tópicos adicionais que eu coloquei nesse são: usa em tarefas que exigem coordenação fina, como escrever ou manusear moedas, e são comuns em movimentos delicados e de preensão, muitos presentes em atividades da vida diária. Agora, no slide 2, falarei sobre preensões pluridigitais. Envolve o uso do polegar com 2 ou mais dedos, e alguns tipos principais são o tridigital, polegar, indicador e médio, ideal para manipulação de objetos pequenos a médios, como lápis ou colher. Tetradigital ou pentadigital envolve mais dedos, permitindo maior firmeza e controle. E alguns tópicos adicionais que eu coloquei nesse: aumenta a estabilidade da força de pressão e permite ajuste de pressão conforme o tamanho do peso do objeto. Agora, no slide 3, falarei sobre preensões tetradigitais. Nada mais que envolvem dedos, polegar, indicador, médio e anelar. Características pode ser de polpa, contato direto com a superfície, polpa lateral, combinação de superfícies ou mistas, utilizados em objetos como forma oval ou cilíndrica. E alguns tópicos tradicionais que eu coloquei permite melhor controle da rotação e movimento de objetos, e comuns em ações como segurar a garrafa, abrir torneira ou manusear frascos. Agora, no slide 4, falarei sobre preensões pentadigitais. Nada mais que envolve todos os 5 dedos da mão, alguns tipos de polpa, dedos com polpa em contato direto com o objeto, polpa lateral, combinação de superfície da polpa e das laterais, comisural, entre o polegar e o indicador, formando um V, ideal para objetos planos, e panorâmica, mão ampla com dedos afastados, ideal para objetos grandes. E alguns exemplos adicionais que eu coloquei garante máxima estabilidade e segurança, e são comuns em ações como segurar bandejas, panelas ou caixas. Agora, no slide 5, eu falarei sobre preensão dos palmares. Caracterize pelo uso da palma da mão com ou sem o polegar. Alguns tipos são digital palmar, dedos flexionados envolvem objetos, exemplo, brinquedos ou alimentos. Palmar total, mão completamente fechada ao redor do objeto maior. E alguns tópicos adicionais que eu coloquei que geralmente usados em atividades que exigem força de aperto, são usados em atividades que exigem força de aperto, como carregar sacos ou segurar martelos. E a palma serve como base de apoio, contribuindo para a distribuição de peso do objeto. Agora, no slide 6, falarei sobre pressões cilíndricas e esféricas.
relacionados à forma de objeto. Cilíndrica envolve a mão ao redor do objeto, alongados como garrafas e ferramentas. Todos os dedos contribuem para gerar força de sustentação e fixação. E esféricas adaptam a mão a objetos redondos, bolas ou maçãs, por exemplo. Existe controle de arco da mão e ajuda na abertura dos dedos. Ajuda ou ajuste? Acho que é ajuste. E alguns tópicos adicionais eu coloquei: ambas requerem a coordenação entre flexores e extensores e são comuns em atividades como esportes, jardinagem e tarefas domésticas. Agora no slide 7 eu falei sobre pressões esféricas pentadigitais, versão da pressão esférica com todos os dedos envolvidos. Algumas características são: o polegar se opõe ao dedo mínimo ou anelar, permite maior firmeza de objetos esféricos. Perdão. E alguns tópicos adicionais que eu coloquei representa a transição entre pressões palmares, força, e centradas, precisão. Essencial em tarefas que envolvem controle postural da mão, como segurar bolas grandes. E no slide 8 eu falei sobre pressões concentradas, ou centradas, pressões centradas, perdão. Objetos centralizados na mão com apoio no antebraço. Algumas características dessa pressão envolvem os objetos como talheres, chaves ou escovas. Mão se fecha em torno do objeto com controle feito por polegar e indicador. Alguns tópicos adicionais que eu coloquei preposicionam maior precisão direcional e toque rotacional. E também coloquei que requer força moderada e controle fino, fundamentais na alimentação e higiene pessoal. Agora no slide 9 eu falei sobre pressões com gravidade. A gravidade auxilia na sustentação do objeto, tipo palma para cima, apoio passivo e, como exemplo, segurar um prato. Mão como colher, dedos formam concavidade, útil para líquidos. Transporte vertical. Objetos com alças são mantidos pelo peso e encaixam, como xícaras ou baldes. E uns tópicos adicionais que eu coloquei nesse também: reduz o esforço ativo da musculação essencial em tarefas de transporte seguro e eficiente, envolve percepção espacial, peso e ajuste automático da força conforme o conteúdo do objeto. Lembrando, como o meu slide ficou muito grande, não daria tempo, eu fiz essa parte mais resumida, mas espero que você consiga entender. Aqui eu vou estar falando um pouco do software, né, que a gente escolheu para o nosso trabalho, que é o Knovia. Ele é um software de análise de movimento totalmente gratuito e open source, usado por fisioterapeutas, treinadores e pesquisadores. A função dele, de uma forma resumida, mais básica, é praticamente auxiliar o fisioterapeuta numa avaliação, ajudar ele para um paciente, né? E ele mede ângulos articulares com base em vídeos. Para completar essa informação, tem essa, que suporta importação de vídeos ou captura ao vivo. Ou seja, você consegue importar, você grava o vídeo do seu celular, faz o download no computador, e do computador você consegue importar de uma pasta para dentro do Knovia. E lá ele permite a comparação de antes e depois de uma reabilitação, e pode cronometrar também tempos de reação e movimentos repetitivos. Aqui tem como usar para punho e mão, que é da seguinte forma: você pede para o paciente gravar, ou você grava também o paciente realizando um movimento, por exemplo, uma flexão, uma extensão, né, de punho. Importa o vídeo para o Knovia da forma que eu tinha dito. Aqui consegue usar as ferramentas de medição angular para determinar a amplitude de movimento e pode comparar seções diferentes e exportar os dados. Aqui a gente tem o link, né, do sistema, do aplicativo, né, que é o Knovia. E aqui alguns exemplos, né, alguns prints de vídeos que a gente tem do aplicativo que pode ser utilizado, né. Aqui a angulação durante uma pedalada, aqui o movimento que parece ser um chute. E aqui é um aplicativo bem completo. Mas é isso, muito obrigado.